Direto do plenário está de volta, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, no retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, acompanhando, como sempre, ao vivo aqui na TV Justiça, as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, desta vez na continuidade do julgamento do recurso extraordinário, iniciado na primeira parte da sessão de hoje. Como sempre, você continua acompanhando os julgamentos ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Senhores ministros, eu declarei suspenso o julgamento apenas para suspensão, em princípio, para o período do intervalo que regimentalmente se impõe. Entretanto, indago de Vossas Excelências, considerando o curso que deve seguir ainda por um bom tempo dos debates e votos nesta ação direta de inconstitucionalidade, nesse recurso extraordinário 852.475, se Vossas Excelências concordariam em que suspendêssemos o julgamento neste momento para terminar o julgamento da reclamação 1074. É que eu verifico que esta ação, que é da relatoria do ministro Sepúlveda, pertence, procedente do Paraná, para se completar este julgamento, faltam 5 votos apenas. Tem se apresentado o doutor Vilmon já algumas vezes neste plenário e não se tem, 4 vezes, e não se tem tido julgamento pelo alongamento necessário de outros julgamentos que procedem. Então, eu indago dos senhores ministros se põem de acordo no sentido de que eu suspendesse este julgamento do recurso extraordinário, apregou para continuidade e finalização do julgamento da reclamação 1074 e, na sequência, retomo a colheita de votos ou, se pelo horário não conseguirmos terminar, como talvez não terminássemos mesmo, ainda que desse a sequência, retomaria na próxima sessão de quarta-feira à tarde. Indago os senhores ministros se põem de acordo quanto a essa minha proposta. Sem dúvida. Pleno acordo, presidente. Pois não. Então, eu agradeço muito a colaboração de todos, inclusive do doutor Tomelin, e declaro, portanto, suspenso o julgamento do recurso extraordinário 852.475, que será retomado imediatamente na sequência, e apregou para continuidade de julgamento a reclamação 1074, procedente do Paraná, como disse, sendo relatado pelo ministro Sepúlveda, pertence. E leio o que se contém nas anotações sobre as assentadas anteriores. Conheceram da reclamação e julgaram improcedente o pedido. O ministro relator Sepúlveda pertence, pelo que nesta assentada não vota o ministro Dias Toffoli e também o ministro Ilmar Galvão, que acompanhou o relator. Julgavam procedente o pedido para cassar a decisão da 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e determinar que outra decisão fosse proferida, os ministros Ellen Grace, pelo que tendo votado, não vota nesta assentada a eminente ministra Rosa Weber, o ministro Gilmar Mendes e o ministro César Peluso, que, sucedido pelo ministro Roberto Barroso, portanto, não, pelo Ilmar Galvão. Eminente ministro Ilmar Galvão, eu substituto. César Peluso. E César Peluso, o ministro Alexandre de Moraes, que sucede o ministro Teori Zavascki. Declinou suspeição. Neste caso, o ministro Edson Fachin, razão pela qual damos reinício a este julgamento com o voto do ministro Luiz Fux, que está com a palavra. Senhor presidente, agrade a corte, luz representante do Ministério Público, senhor advogado, que tem comparecido já mais de uma vez aqui, a nossa vênia, por julgar somente agora. Senhora presidente, eu vou fazer uma síntese do que se trata para que posteriormente possa encaminhar o meu voto. É uma reclamação proposta em 18 de maio de 99 pela Procuradoria-Geral da República, na qual se alega em síntese que, ao julgar procedente pedido de desapropriação formulado pelo INCRA contra o espólio de Edgar Saturnino Fernandes e outros, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região infringiu a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na C9628, que ficara assentado no domínio da União
sobre os imóveis expropriandos. Aduz a PGR em sua inicial, resumidamente, que ao apreciar a apelação civil que discute a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária em terras rurais, denominadas colônias Piquerobi e Rio Azul, também denominadas de imóvel Piquiri, o TRF da 4ª Região decidiu, por maioria, rejeitar a questão judicial suscitada pelo Ministério Público, no sentido que a ação desapropriatória promovida pelo INCRA deveria ser extinta. Sem julgamento do mérito, na época era sem julgamento do mérito, sem resolução do mérito, por conta das terras objeto da desapropriação pertenceriam ao domínio da União, conforme declarado judicialmente pelo Colhendo Supremo Tribunal Federal nos autos da apelação civil 9621. Então, o que se poderia arguir é que a reclamação, na verdade, ela está fazendo, às vezes, de uma ação rescisória, porque não poderia ter havido a expropriação de um imóvel da União. Por essa razão é que o ministro, depois da PT, deferiu uma liminar na reclamação. Sucede que a violação à coisa julgada, no meu modo de ver, não se dá apenas quando se repete uma ação que está em curso. Há também a eficácia preclusiva da coisa julgada prejudicial, ou seja, a questão dominial era uma questão prejudicial ao prosseguimento da ação desapropriatória. Então, na verdade, não se levou em consideração uma coisa julgada que já estava assentada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a titularidade do bem que pertencia à União. Então, na verdade, é uma das maneiras de se evitar a violação da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, a utilização desta reclamação no sentido de se obstar essa desapropriação e, consequentemente, levantamento de preço e etc., porque o bem pertencia à União. Foi nesse sentido que o Ministério Público se pronunciou. Disse o Ministério Público, e que pese a sumarização característica da ação desapropriatória prevista no Decreto-Lei 3.365, cujo espaço de cognição sabidamente circunscreve-se a eventuais vícios processuais e a discussão do quantum, cumpria o juízo de primeiro grau, reconhecia a presença do óbice ao exame do mérito da ação proposta pelo INCRA. Deveras, ao pretender desapropriar terra de titularidade reconhecidamente da União, carecia este órgão de direito de ação em face dos interessados por impossibilidade jurídica do pedido. Nesse dado, não cabe mais discutir a titularidade das referidas terras, tampouco o acerto da decisão do Colhendo Supremo Tribunal Federal. Eu concordo com essa posição da Procuradoria-Geral da República, porque quando a lei diz que, na hora do levantamento de preço, discutir-se-á o domínio e se suspende o levantamento do preço exatamente para se discutir o domínio, aqui o domínio não é mais passível de discussão, no meu modo de ver, porque o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, com relação a essa área, a titularidade da União. Vossa Excelência está acompanhando o relator, ministro Sepúlveda Pertence, pela improcedência da reclamação nos termos formulados pela... Não, pela procedência. Pela procedência? Procedência. Ah, sim. Atendendo ao pedido do Procurador-Geral da República. Que é o reclamante. O ministro votou pela improcedência. Vossa Excelência está acompanhando a divergência inaugurada pela ministra Ellen Grace. Ele só deu a liminar para suspender o processo para poder o ministro Pertence deu uma liminar para suspender o processo. O que eu tenho aqui é que ele conheceu da reclamação e a julgava improcedente. E foi acompanhado pelo ministro Ilmar Galvão, sendo que a ministra Ellen Grace inaugurou a divergência, julgando procedente para cassar a decisão da terceira turma, mandar para que houvesse uma outra decisão. Exatamente... Distinção do processo e resolução do mérito, porque há uma eficácia prejudicial da coisa julgada na medida em que o Supremo já decidiu... Mas a divergência não foi nesse sentido. Então, Vossa Excelência estaria inaugurando a terceira... A divergência foi do descabimento? A divergência foi para julgar procedente a reclamação, cassando a decisão da terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, referente àquela apelação. É isso. Então, Vossa Excelência está acompanhando a divergência, julgando procedente aberta, a reclamação. A divergência aberta. Sim, inaugurada pela ministra Ellen Grace e foi seguida pelos ministros Gilmar Mendes e César Peluso. Sim.
Pois não. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu creio que o ministro Luiz Fux resumiu bem a controvérsia. O que nós temos aqui nos autos é o seguinte: há uma reclamação contra uma decisão que teria afrontado, como de fato afrontou, a ação civil número 9.622 do Paraná, que foi julgada por esta Corte com trânsito em julgado, que reconheceu textualmente o domínio da União sobre a área objeto do litígio originário. E queria acrescentar também que uma questão semelhante foi discutida na reclamação 3.437, sendo relator o ministro Carlos Brito, que teve origem na mesma questão de terras no oeste paranaense. Também naquele caso, o tribunal, por unanimidade, reconheceu que as terras eram da região, eram da União, perdão. E eu, inclusive, tive a oportunidade de manifestar-me de forma taxativa no seguinte sentido: naquela ocasião, parece-me que não há dúvida nenhuma, estou absolutamente convencido de que as terras pertencem mesmo à União. Foi assim que me pronunciei. Portanto, nesse caso, entendo que a reclamação é procedente, acompanha a divergência aberta pela ministra Ellen Grace, é como voto. Aliás, o STJ tem inúmeras ações, dezenas de ações dessas terras do Paraná, que eram da União, e o Paraná passou para terceiros. Ministro Marco Aurélio. Presidente, participei das discussões há 15 anos. Ou seja, em junho de 2003. E, evidentemente, com a carga de processos, vou virando a página, porque senão o computador pifa. E não tenho condições de pronunciar-me na espécie. E não tenho considerada, inclusive, a circunstância de atuar-se em uma via muito estrita, que é a via da reclamação, a pressupor sempre o desrespeito à decisão do tribunal ou usurpação da respectiva competência. Não posso, como juiz, portanto, pronunciar-me a respeito e vou desapontar, creio, o advogado que aguarda a conclusão do julgamento com um pedido de vista, mas costumo devolver, observado o prazo regimental, um processo alvo do pedido. E tenho certeza, ministro Marco Aurélio, que o nobre advogado tem a convicção de que esse pedido de vista é mais um testemunho da seriedade dos julgamentos, especialmente não tem condições. Num caso como esse, que teve início em 1999... E há um voto do relator Primitivo que tinha, inclusive, implementado a medida cauteladora. Sim. E no julgamento do pedido formalizado na reclamação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, concluiu de forma negativa quanto à procedência. Então, diante desse São áreas contexto, muito conturbadas. Essa apelação civil 9.621 tem aqui no Supremo, levantei agora, para aquelas sessões matutinas da quarta-feira, que tem umas 2 ou 3 que versam sobre esta área. Quer dizer, são questões que o Supremo já analisou em algumas ocasiões. Mas eu, então, proclamo o resultado. E indago do ministro Celso de Mello, se Vossa Excelência aguardaria claro que eu aguardo, senhora presidente. Apenas observo que eu pessoalmente já decidi reclamações oriundas precisamente do julgamento da apelação civil 9.621, julgamento que esta Corte proferiu e de que foi relator o saudoso ministro Vilas Boas. A esse acórdão do plenário opuseram-se embargos de declaração, de que foi relator também o saudoso ministro Vitor Nunes Leal. No caso concreto de que fui relator, ele envolvia um imóvel rural denominado Ocoí, localizado no estado do Paraná, e sustentava-se o eminente Procurador-Geral da República, tal que é o autor dessa mesma reclamação. Ele sustentava que a decisão proferida na apelação civil número tal, emanada, no caso de que foi relator da 4ª turma do extinto Tribunal Federal de Recursos, teria desrespeitado tais acórdãos emanados do Supremo Tribunal Federal.
num primeiro momento, concedi medida cautelar, tal como ocorreu no caso aqui em relação ao ministro Pertence. Mas, num segundo instante, em questão de ordem por mim suscitada perante este egrégio plenário, o tribunal, acolhendo-a, não conheceu da reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República por uma razão. A reclamação veio a ser formalizada depois do trânsito em julgado do acórdão. Não é? E não havia sido ajuizada antes que se consumasse o trânsito em julgado. Então, é preciso também verificar esse aspecto da questão. Por isso a pertinência. Mas, de qualquer maneira, eu aguardo o eminente ministro Marco Aurélio. Também, e proclamo o resultado provisório que, após o voto do ministro Luiz Fux, que acompanhava a divergência no sentido da procedência da reclamação, e também, no mesmo sentido, o ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio, aguardo os demais. Portanto, com esta proclamação, eu retomo o pregão para a continuidade do julgamento do recurso extraordinário 852.475, procedente de São Paulo e relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, para voto agora da ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, eminentes pares, cumprimento todos os presentes, saúdo a sustentação oral. Mais uma vez, nós estamos às voltas com recurso do tempo. E eu, nessa quadra da minha vida, tenho cada vez mais me preocupado com este tema. Poderia dizer mesmo que esse tema tem me assombrado muito. De qualquer sorte, em termos de direito, né, no mundo do direito, a influência do tempo, ela se faz presente a cada passo. Inúmeros são os nos levam a sobre eles nos debruçar. A prescrição é um deles, né? Eu lembro sempre do insigne administrativista gaúcho, Rui Cirne Lima, quando afirma na sua obra Preparação à Dogmática Jurídica, do tempo de maior relevo na área jurídica é a da sua irreversibilidade. Sabemos todos que, em termos de prescrição, e aqui foi dito e reiterado, a regra geral no ordenamento jurídico pátrio é a prescritibilidade das pretensões e das ações. E todos também sabemos, já, né, seguindo a lição de Pontes de Miranda, que a prescrição nada mais é do que o encobrimento da eficácia das ações e das pretensões. Então, nessa ótica, né, e tendo partindo desta premissa, que a regra é a da prescritibilidade, é que, mais uma vez, vamos aqui examinar o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Agora, em função do tema 897 da repercussão geral. Mas eu me permito relembrar que este tema, com uma amplitude maior, foi examinado por este plenário, e eu participei desse julgamento, no recurso extraordinário, já referido aqui, 669-069, sob a relatoria do querido ministro Teori Zavascki. Ali dizia Sua Excelência que nós teríamos de examinar o sentido e o alcance da parte final do parágrafo 5º do artigo 37 da nossa lei maior, quando estabelece, eu apenas para efeito de raciocínio faço a releitura do texto, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as ações de ressarcimento. E me permito aqui destacar a beleza dessa nota técnica que nos foi trazida também, já mencionada pelo eminente ministro Fachin, da lavra, me parece, do Marçal Justen Filho, né? Também outro eminente administrativo. De qualquer sorte, o próprio enunciado deste parágrafo 5º
e isso é muito bem destacado nessa nota técnica, já nos leva a uma dificuldade primeira a partir, excelência bem ressaltou, Fachin, da colocação da vírgula, porque duas são as possibilidades. Se nós colocarmos a vírgula depois do substantivo a lei, nós chegaremos a uma conclusão, na linha do voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, a que também saúdo pela beleza do trabalho apresentado. Mas se nós colocarmos a vírgula depois de prescrição, a conclusão será outra. E foi a linha de raciocínio seguida pelo ministro Teori Zavascki, que na época propunha uma interpretação mais ampla. Dizia Sua Excelência, não sigo a teoria de que todas as ações que importem lesão, que visem o ressarcimento de lesão aos cofres públicos, sejam imprescritíveis. Temos que fazer uma leitura sistemática do parágrafo 5º com o parágrafo 4º do artigo 37. Mas, e aí a tese proposta por Sua Excelência, no sentido que essa imprescritibilidade, referida no parágrafo 5º, diz respeito às ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como improbidade administrativa e como ilícitos penais. Não foi a posição que prevaleceu no plenário. A posição que prevaleceu, o ministro Luiz Roberto relembrou, foi inclusive trazida por Sua Excelência, numa ótica minimalista, que diria apenas com os ilícitos civis. E aí a tese consagrada foi num sentido afirmativo. São prescritíveis as ações de ressarcimento de dano ao erário decorrentes de atos de ilícitos civis. Eu, pedindo todas as vênias, naquela oportunidade, acompanhei o voto do ministro Teori Zavascki. Até ressalvei, num determinado momento, tão amplos e tão profundos foram os debates, que eu poderia continuar repensando, como de fato continuei repensando a matéria. Mas eu acato a fundamentação teleológica pelo ministro Fachin e mantenho a minha posição. Por isso, aqui eu vou pedindo vênia ao eminente ministro Alexandre de Moraes acompanhar a divergência não na amplitude da fundamentação. Entende que a imprescritibilidade seria ampla. Eu entendo que a imprescritibilidade, a partir de uma interpretação sistemática, diz que os ilícitos que, na verdade, qualificados da improbidade administrativa e com os decorrentes dos ilícitos penais. As ações de ressarcimento decorrentes de ilícitos penais. Por isso, senhora presidente, eu nego, eu provejo o recurso extraordinário para restabelecer a sentença, assim como o ministro Fachin, mas com esta fundamentação, porque no caso concreto, o que temos em mesa, ainda que com algumas bem expressivas peculiaridades, é um ato de improbidade administrativa. Fico, então, com essa tese, senhora presidente, e vou juntar voto escrito. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhora presidente, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados, estudantes presentes. Senhora presidente, eu queria saudar os advogados, o advogado, né, que assumiu a tribuna, ilustre representante do Ministério Público, com partes, e também, e especialmente, o voto do ministro Alexandre, que o fez distribuir com antecedência, que nos permitiu alinhar alguns pontos que são convergentes com o que Sua Excelência assentou. Eu gostaria de relembrar, é claro que aqui nós já debatemos, mas só para relembrar, esse dispositivo, ele é bastante claro quando assenta nesse parágrafo 4º, no parágrafo 5º do artigo 37, é o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não, que cause prejuízo horário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, o que eu entendi desse dispositivo? O dispositivo as leis estabelecerão prazos para ilícitos praticados por agentes, ressalvadas as ações de ressarcimento. Então, esses ilícitos mencionados, no meu modo de ver, pela Constituição, são ilícitos diversos daqueles que consistem em objeto das ações de ressarcimento. A primeira diferença que eu faço. E a Constituição, ela não mencionou que essas ações de ressarcimento seriam textualmente imprescritíveis. Esse argumento já foi aqui utilizado também. Isso seria importante, no meu modo de ver, sim. Por quê? Sob um ângulo justo-filosófico, o professor Santiago Dantas sempre afirmava que as obrigações nasceram para serem extintas por qualquer forma de extinção, transação, compensação, cumprimento, prescrição, porque não poderia uma obrigação se perpetuar sob a esfera jurídica do devedor. Então, num dado momento, elas deveriam ser extintas diferentemente do direito de propriedade. Ora, a Constituição não se refere a ações de ressarcimento imprescritíveis. Mas, em compensação, quando a Constituição pretendeu fazê-lo, ela o fez de modo expresso. A prática do racismo constitui crime inapensável e imprescritível. Inciso 44. Constitui crime inapensável e imprescritível a ação de grupos armados. Mais adiante, quando trata das ações relativas às pretensões dos índios, a Constituição dispõe o seguinte: as terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, os direitos sobre elas imprescritíveis. Então, quando a Constituição pretendeu que algo fosse imprescritível, que é uma exceção ao sistema, ela o fez expressamente. Então, esse é o primeiro argumento que já me leva indiciariamente a acompanhar o ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, eu verifico que o próprio ministro Luiz Roberto Barroso também aduziu a esse aspecto. Na obra Aplicação Hermenêutica do Direito, do professor Carlos Maximiliano, ele afirma: o excepcional deve ser interpretado restritivamente. Restritivamente. Qual é a regra do direito brasileiro? É a prescritibilidade. Qual é a exceção? A imprescritibilidade. Se a lei não mencionou a imprescritibilidade, não me parece que se possa, por criação judicial, superar a vontade do legislador constituinte. Um terceiro argumento, que também me conduz a acompanhar, por esses fundamentos, o voto do ministro Alexandre. As pretensões exercitáveis contra a Fazenda Pública se submetem a um prazo quinquenal, quer pelo decreto 22.210, quer pela lei 9494, lei recentíssima. Tinha ela anotada aqui, ou seja, todas as pretensões que o particular tem contra a Fazenda se submetem a 5 anos. Por que é que a Fazenda teria a imprescritibilidade de suas pretensões contra o particular, se o particular só tem 5 anos? No meu modo de ver, isto violaria flagrantemente o princípio isonômico que foi levado em consideração quando julgamos a emenda constitucional do precatório, no sentido que todos os modos de extinção das obrigações da Fazenda Pública que ela pretendia naquela emenda constitucional deveria se aplicar também aos particulares. A mesma compensação aplicável a todos, os mesmos índices de correção, os mesmos índices de juros. E aqui se faz o raciocínio idêntico. Se, para reclamar contra a Fazenda, o particular tem 5 anos, a Fazenda Pública também tem 5 anos para reclamar os danos praticados pelo particular. Principalmente porque a ação popular
que se volta contra a ilegalidade, ela submete ao prazo quinquenal. A ação civil pública também se submete ao prazo quinquenal. Não há nenhuma regra de imprescritibilidade afora essas aqui citadas da Constituição, e uma exegese que conduzisse a essa não restrição, digamos assim, recomendada pelo maior hermeneuta nosso, que foi o professor Carlos Maximiliano, redundaria exatamente em tratar o excepcional como regra geral. Ainda sobre esse aspecto que também me leva a acompanhar o ministro Alexandre, e além de tudo quanto aqui já foi argumentado, e tendo em vista a posição que nós ocupamos no plenário, é importante trazer outros argumentos e não me limitar a repeti-los. E eu trago ainda um último argumento, no sentido de que a última ratio do direito é o direito criminal. E as figuras criminais, tirar a vida humana, o homicídio prescreve. O homicídio prescreve. A pena aplicável ao homicida que tirou a vida alheia prescreve. E as ações do poder público são imprescritíveis. Isso não me parece, com a devida vênia, que corresponda à lógica do razoável que permeia a Constituição Federal. De sorte que, pedindo vênia à divergência, senhora presidente, eu acompanho integralmente o voto do ministro Alexandre de Moraes. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, eminentes colegas, cumprimento também o ilustre advogado Dr. Tomelin, que foi à tribuna, e anoto a grandeza dos debates havidos até o momento nas visões, embora divergentes, mas todas elas com fundamentos extremamente convincentes. Mas temos que tomar um posicionamento. E, como lembrou o ministro Luiz Roberto Barroso, eu me manifestara naquele momento do julgamento do precedente de relatoria do ministro Teori Zavascki, no sentido de que a minha leitura é que para a formação da culpa, seja na improbidade, seja no ilícito penal, haverá prescrição. Uma vez assentado a culpa e estabelecida a condenação, há o ressarcimento por parte do Estado, este sim, o ressarcimento por parte do Estado. O que seria o ressarcimento? A execução daquela culpa já formada é que seria imprescritível. No precedente do ministro Teori Zavascki, esta discussão ficou postergada para este caso, que ora estamos a julgar. E naquele caso específico era um acidente de trânsito causado por um servidor do Estado. E daí se concluiu que nos ilícitos civis não há que se discutir esse tema da imprescritibilidade. A leitura que eu faço do parágrafo 4º e do parágrafo 5º é à luz do parágrafo 4º. Por quê? O parágrafo 4º fala em improbidade administrativa e fala do prejuízo da ação penal cabível, sem prejuízo da ação penal cabível, fala da ação penal. Então, está se tratando o parágrafo 4º tanto de improbidade quanto de ilícitos penais. Na sequência vem o parágrafo 5º, que diz que a lei estabelecerá prazo prescricional. E ela estabelece, nos ilícitos penais, o Código Penal estabelece os prazos de prescrição. A ação civil pública, a lei de improbidade, a lei da ação civil pública, a ação popular, a lei de ação popular, todas elas estabelecem o prazo de 5 anos para a propositura da ação. Proposta a ação dentro do prazo legal configurado, formada a culpa e a condenação transitada e julgado, o ressarcimento daí proveniente com a procedência da ação é que seria, na minha ótica, imprescritível.
Todavia, senhora presidente, eu verifico que não é o caso de se abrir uma terceira corrente. Como foi lembrado da própria tribuna pelo professor Tomelin, a nova lei de introdução às leis do Brasil diz respeito ao consequencialismo, o princípio da consequência das nossas decisões. E nós temos que chegar a uma solução. Tendo em vista já haver 3 votos no sentido da prescrição para a entrada da ação, e tendo em vista que a regra geral é que a prescrição da execução se pauta pela prescrição da propositura da ação, eu vou pedir vênia aos bem lançados votos do ministro Luiz Edson Fachin, da ministra Rosa Weber e da minha posição para não abrir uma terceira frente de entendimento, que facilitou bastante a lembrança do ministro Luiz Roberto Barroso em relação a que naquele momento houve 3 posicionamentos. Verifico que aquele meu posicionamento não vingou, então eu peço vênia aos eminentes ministros Fachin e Rosa para acompanhar a divergência, porque eu entendo que dos dois... Não, Vossa Excelência acompanharia o relator. O ministro relator, porque eu entendo que destes... É que a minha vontade de acompanhar a divergência era tanto, porque na minha compreensão o ressarcimento seria imprescritível, mas desde que tenha uma culpa formada dentro de um prazo de ação prescritível, mas diante desses 2 posicionamentos, e para não abrir uma terceira frente, eu entendo que o meu entendimento fica mais próximo do relator e por isso vou acompanhar a posição do ministro relator, acompanhado já pelo ministro Barroso e pelo ministro Fux. Senhora presidente, por favor. Vossa Excelência me permite 2 gentileza, minutos, tem a palavra. Porque eu fiz um resumo do voto, né? E eu só queria destacar um aspecto que, na verdade, reforça a compreensão que não é a minha. Mas eu aí faria uma pequena observação. No que diz com o fato da Constituição, quando consagra a prescritibilidade, a imprescritibilidade, dizê-lo de forma expressa, que é no caso né, das terras indígenas, grupos armados. Tortura. Tortura, não é? Sim. Os casos de tortura. Sim. Mas o que eu ia fazer o registro é que a redação primeira, e eu retiro aqui desta... É um texto muito interessante, a imprescritibilidade da ação de ressarcimento de danos ao erário, né, Alain Versiani de Paula, Ana Lúcia Amaral, Sergei Medeiros Araújo e Walter Cláudio Rotenburg. É uma publicação muito bonita, é um texto muito lindo, e eles aqui transcrevem que para chegar à redação final da Constituição de 88, houve grande atividade supressiva, que reduziu sobremaneira o texto discutido no curso dos trabalhos do Congresso Constituinte. Com efeito, chegou a ser submetido à Assembleia Nacional Constituinte de 87 o seguinte: inclua-se no substitutivo onde couber. Aí vinha o artigo e dizia, no parágrafo 2º, são imprescritíveis os ilícitos dos quais resultar prejuízo ao erário. E a redação aprovada não foi essa, mas eu sempre me lembro daquela observação do ministro Nelson Jobim, quando disse que para se chegar a uma aprovação final do texto da nossa Constituição de 88, muitas vezes partiu a Assembleia para uma enunciação que permitiria a interpretação num ou no outro sentido. É por isso que eu priorizei aquilo que eu entendo que é a teleologia. Agora, senhora presidente, eu penso, porque eu, no afã de sintetizar, eu ia me utilizar desse argumento, mas também no sentido contrário, porque numa interpretação histórica que é sempre importante, ou pela exposição de motivos, ou pela redação originária do dispositivo, eu verifico que o projeto de Constituição, como substitutivo do relator, o ministro Alexandre, inclusive, mencionou isso. A redação era: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, que serão imprescritíveis. Esse que serão imprescritíveis foi retirado.
e mantiveram as imprescritibilidades demais. Então, no meu modo de ver, esse argumento prova exatamente que, muito embora não se possa consultar isso, que a mente legislatória foi no sentido de retirar essa imprescritibilidade que não combinava muito com o sistema. Pois não. O ministro Dias Toffoli, portanto, acompanha o relator. Ministro Ricardo Lewandowski, com a palavra. Pois não. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o professor Jorge Tomelin, que fez uma competente sustentação oral a partir da tribuna, aliando os seus conhecimentos acadêmicos e a sua experiência profissional. Eu creio que Sua Excelência, o advogado, muito esclareceu este plenário. Eu preciso justificar-me, senhor presidente, por uma guinada que darei quanto à posição anteriormente assumida. E realmente quero dizer aos eminentes pares e àqueles que nos assistem que no MS 26210 do Distrito Federal, em que fui relator, esta Casa interpretou a ressalva constante do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição como uma exceção à regra geral da incidência da prescrição nas ações de ressarcimento. Contudo, já no RE 669069 de Minas Gerais, eu expressei uma hesitação, uma certa dúvida com relação àquele entendimento outrora adotado, ocasião em que eu ressaltei que a Carta Magna estabelece claramente quais são as hipóteses de imprescritibilidade, sendo duvidoso o alcance da parte final do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição, sobre o qual ainda, como prova os debates havidos nesta tarde, sobre o qual ainda remanescem perplexidades, tanto doutrinárias quanto jurisprudenciais, ainda não totalmente pacificadas. Daí os votos divergentes, a posição também do eminente ministro Dias Toffoli, que, com uma visão sempre pragmática e consequencialista, adotou a tese que aparentemente vai prevalecer para pacificar a questão. Naquela ocasião, em que ficou pacificada a tese, segundo a qual, na hipótese da prática de ilícitos civis, há necessariamente a incidência da prescrição, reservei-me o direito de reapreciar o tema oportunamente, dada a sua complexidade e importância. E o faço agora porque estamos reunidos em plenário e penso que o caso subjúdice, por suas particularidades, permite que nós aprofundemos esse debate sobre a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário. Realmente, o nobre advogado demonstrou o absurdo da questão num caso menor, num caso em que, aparentemente, o servidor de uma pequena prefeitura agiu até de boa-fé, segundo o seu entendimento normal, ele está sendo apenado muitos e muitos anos depois por uma ação que ele certamente agiu com a boa-fé que, aliás, é característica de todos os servidores públicos brasileiros, salvo algumas raras exceções. E eu tenho para mim, senhor presidente, que o eminente ministro Alexandre de Moraes deu a solução adequada à espécie. Em primeiro lugar, Sua Excelência ressaltou que, quando a Constituição quis estabelecer a imprescritibilidade, fê-lo de forma extrema de dúvidas, como nos casos da prática de crimes de racismo e grupos de ação armada, civis e militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Em segundo lugar, o ministro Alexandre retomou importante contribuição do ministro Roberto Barroso, no RE 669069 de Minas Gerais, em que esse ministro, ao qual faço referência, angariou relevantes elementos históricos que permitem concluir que, embora a imprescritibilidade tenha sido cogitada no que tange às ações de ressarcimento do erário, ela foi, ao final, rechaçada numa inequívoca e consistente opção pela prescritibilidade. E justificou a manutenção da ressalva do artigo 37 para a 5ª Constituição, quando garante a recepção e a
aplicação das normas infraconstitucionais vigentes até que viesse a ser promulgada a lei prevista no artigo 37, parágrafo 4º da Lei Maior. Por fim, o ministro Alexandre ressaltou que, mais do que contrapor os princípios da supremacia do interesse público ao da segurança jurídica, a imprescritibilidade suprime o direito ao devido processo legal, especialmente ao da ampla defesa, uma vez que a eventual prevalência do entendimento pela imprescritibilidade acarretaria o dever de cada cidadão de guardar eternamente comprovantes os mais diversos de seus negócios jurídicos com a administração, o que evidentemente seria inviável e comprometeria o direito de defesa dos cidadãos. Assim, não é só uma questão de segurança jurídica ou de garantia de interesses particulares, é também o interesse da justiça, abrigando dilemas inerentes ao interesse público primário. E essa tese, e Vossa Excelência, senhor presidente, bem lembrou, foi nos debates em torno do RE 669069, essa tese foi inicialmente suscitada por Emerson Gabardo, que é um eminente professor titular de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, certamente pessoa de relacionamento acadêmico do eminente ministro Luiz Edson Fachin. E eu transcrevo aqui um trecho que me parece extremamente interessante, mas pinço apenas um pequeno aspecto pontual que me parece relevante, que é o seguinte: diz o professor Gabardo que as normas constitucionais não devem ser entendidas topográfica ou literalmente. Elas dependem do sistema como um todo e do relacionamento interno e externo entre os princípios e direitos fundamentais incidentes. No caso, embora seja um interesse público relevante o ressarcimento, há um valor maior que deve ser considerado: o direito real e efetivo de um indivíduo se defender de qualquer imputação de responsabilidade que lhe atinja, realizado o devido processo legal. E não é crível, diz o professor Gabardo, imaginar que o cidadão terá condições de se defender sem que possua um prazo certo, no qual sabe que possam lhe ser cobradas explicações em face de seus atos. Se a passagem do tempo muitas vezes torna impossível ao cidadão provar seus direitos perante o poder público, quanto mais se defender de acusações, considerando, inclusive, o atualmente tão desvalorizado, mas importantíssimo, repito, tão desvalorizado, mas importantíssimo princípio da presunção de inocência, diz o professor Gabardo. E apenas para finalizar essa breve exposição, senhor presidente, eu gostaria de fazer menção a uma retomada de posição também do eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pessoa de minhas relações e para minha honra pessoal e acadêmica. E esse eminente jurista, como já adiantou o ministro Marco Aurélio, também fez uma guinada intelectual ao filiar-se ao pensamento do professor Emerson Gabardo, ao qual cita textualmente, dizendo que este acadêmico paranaense, cito aqui o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, aliás, nós temos dois professores, Celso de Mello, um nosso decano e o outro pertencente à Pontifícia Universidade Católica. Então, diz o professor da PUC de São Paulo que Emerson Gabardo aportou um argumento, a nosso ver, irrespondível, em desfavor da imprescritibilidade, a saber, o de que, com ela, restaria consagrada a minimização ou eliminação prática do direito de defesa daquele a quem se houvesse increpado dano ao erário. Pois ninguém, diz o professor, guarda a documentação que lhe seria necessária além num prazo razoável, de regra não demasiadamente longo. De fato, o poder público não pode manter em seus arquivos,
por período de tempo longuíssimo, elementos prestantes para brandir suas increpações contra terceiros. Mas o mesmo não sucede com estes, que terminariam inermes perante arguições favoráveis que se lhes fizessem. Não é crível que a Constituição possa abonar resultados tão radicalmente adversos aos princípios que adota no que concerne o direito de defesa. Já vou ao fim, senhor presidente, para revelar, saltando vários trechos do meu voto, para revelar que acolho integralmente o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, louvando-o pelo seu brilhante voto, e o acompanho no sentido do desprovimento do recurso e pela adoção integral da tese que Sua Excelência propõe, é como me manifesto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Presidente, também eu começo por cumprimentar os votos já proferidos, a partir do voto do eminente relator, que trouxe um desses temas, uma verdadeira vexata quaestio, né, que atormenta o direito administrativo constitucional há 30 anos. Né, debates sobre essa temática. Cumprimento também o professor Tomelin, que fez uma belíssima sustentação oral e que mostrou, presidente, aquilo que eu tenho de vez em quando falado aqui neste plenário, a partir da casuística, da situação aqui invocada. A gente deve rezar para que não perder o senso de justiça. Mas se as nossas orações não são efetivas e não são acolhidas ou não são bem recebidas, o Altíssimo, a gente deve continuar rezando para não perder o senso do ridículo. Em casos que tais, na verdade, o que acontece é que se perde o senso do ridículo. Entra-se com a ação, certamente, se nós fôssemos fazer aquilo que os americanos fazem o custo de uma dada ação, certamente nós já teríamos aí pago talvez aí uma dezena de automóveis novos, né, com todo esse debate em torno desse assunto. Sempre vi esse tema com preocupação e sempre desconfiei da correção da interpretação que assentava como resultado a imprescritibilidade. Agora, já nas várias intervenções, a ministra Rosa acabou de suscitar, se fez esta revisita ao debate no âmbito da Constituinte. E a temática, então, também se colocou. E, de fato, houve esse propósito, né, no projeto A do relatório da Comissão de Sistematização, aparece exatamente essa referência. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, que serão imprescritíveis, dizia o texto, de maneira, portanto, inequívoca. Do projeto B em diante, até a promulgação, a expressão que serão imprescritíveis foi suprimida, o que nos orienta no sentido de que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento, aparentemente, não fora, se nós ficarmos aqui numa versão originalista do texto, né, numa interpretação originalista do texto, não fora pretendida pelo Constituinte. E aí me parece que Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, logrou trazer uma interpretação que, de fato, explica o sentido dessa ressalva, tendo em vista regras de prescrição. Isso é tema, inclusive, que nos anos 50 aparece em monografia, se não me engano, de Bilac Pinto, né, sobre o problema do enriquecimento ilícito. Autor do projeto de lei que resultou. Portanto, é um tema que, a despeito de não se falar em improbidade administrativa, já
portanto, sob a Constituição de 46, se discutia, né, a questão da improbidade tal como nós a conhecemos, portanto, né, E depois, claro, sob o regime militar, nós tivemos, inclusive, aquelas comissões excepcionais que tratavam dessa temática. Então, o ministro Alexandre traz a referência a esses vários atos, decretos, né, que disciplinavam, de alguma forma, e de maneira não exatamente constante, né, o tema da prescrição. E disso, de fato, foi isso que o texto constitucional quis albergar, garantir, portanto, a subsistência desses dispositivos. Em tese, nós até poderíamos dizer, e eu sei que embala muitos, a ideia de que a imprescritibilidade, no caso das ações de ressarcimento, protegeria mais, ou a mais não poder, o patrimônio público. A experiência que muitos de nós colhemos na advocacia pública indica, infelizmente, ministro Toffoli, o contrário. Vossa Excelência, inclusive, se animou numa dessas versões correta da interpretação. Se demora, nós sabemos, na propositura das ações, o resultado é exatamente a não obtenção do ressarcimento. Essa é a realidade. Nós temos hoje, acho que é um dos grandes desafios da sua gestão, ministro Toffoli, tramitando no Brasil 100 milhões de processos, 30 milhões de execução fiscal. A maioria delas condenadas ao vazio. Tem que encontrar uma outra solução. A minha experiência curta na Advocacia Geral da União, eu me perguntava sobre o não êxito, muitas vezes, nessas execuções fiscais. E a resposta é variada, mas tem pelo menos um cerne mais ou menos que se repete. Hoje tem tantos métodos de cobrança, em geral, Vossa Excelência com a experiência na Advocacia de Estado, em geral, a execução fiscal é de fato a última rácio. Muitas das cobranças ocorrem no âmbito da própria Receita, diretamente. E as mais das vezes, quando se vai para a execução fiscal, a empresa já não existe. Sim, claro, mas como um elemento para estimular o pagamento, né, em tempo hábil. Então, esta é uma realidade. Nós precisamos enfrentar. Dar mais prazo significa, na verdade, na maioria das vezes, encontrar um quadro ainda mais sucateado do que os carros que lá estavam, doutor Tonino. Portanto, de fato, do ponto de vista prático, isto pode animar, muitas vezes, a propositura de ações com o objetivo de constraint do ponto de vista político. Isto sim, pode ocorrer, mas não, na maioria das vezes, com o objetivo de defesa do patrimônio público. O que a defesa do patrimônio público exige é, de fato, a propositura das ações e a cobrança efetiva e imediata dentro dos prazos determinados. E, claro, se for o caso, e esta é uma decisão do legislador ordinário, que se façam ajustes nos próprios prazos. Por isso que, e o relator me honrou com essa citação, que eu já tinha no RE
069, eu já tinha dito que, de qualquer sorte, se tivesse que me pronunciar sobre a temática, encaminharia voto de forma global no sentido de uma releitura do texto, tal como fez o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, não vislumbrando na ressalva uma referência à imprescritibilidade. E creio que o eminente relator dá uma excelente contribuição ao fazer esse devido enquadramento hermenêutico. O sentido da ressalva no texto do parágrafo 5º tem a ver, sim, com a não cessação de ultraatividade dessas normas que estavam em vigor. Portanto, já do ponto de vista jurídico, já do ponto de vista meramente prático, não impressionam os argumentos no sentido da imprescritibilidade. Do ponto de vista jurídico, o texto não afirma a imprescritibilidade. Do ponto de vista da defesa do patrimônio público, nós vemos que, na vida prática, a demora na cobrança desses créditos milita em desfavor da reposição do patrimônio público. Essa é a experiência que certamente eu colhi, Vossa Excelência, também no âmbito da Advocacia Geral da União, e todos nós que tivemos a ver com essa temática no âmbito da Advocacia de Estado, certamente vivenciamos essa realidade. A dificuldade de fazer valer esses créditos, né, depois de um retardo na cobrança, alguma tardança na efetivação da cobrança no tempo. De modo que, com essas brevíssimas considerações, eu também vou juntar voto escrito. Eu vou pedir todas as vênias à divergência para acompanhar às inteiras o voto do eminente ministro relator, ressaltando a importância desse debate, presidente, porque, e cumprimentando Vossa Excelência pela iniciativa de ter pautado essa temática, porque é uma dessas almas penadas que nos aflige aí desde a promulgação do texto constitucional. Por favor. O voto do ministro Gilmar Mendes, ele me fez relembrar que, quando estive à frente da Advocacia Geral da União, eu criei o Departamento de Defesa da Probidade da Administração Pública, destacando procuradores, advogados da União, exclusivamente para proposituras de ações de ressarcimento. Então, realmente, quando Sua Excelência ele fala da nossa experiência na Advocacia da União, realmente a lógica de Sua Excelência de que não ter prazo poderia levar a uma não ação do Estado tem todo o sentido prático, porque você não teria sequer a que gestor responsabilizar pela não propositura, eventualmente, de uma ação necessária para esse ressarcimento ao dano do erário. E ainda, ministro Dias Toffoli, algumas outras dificuldades que aqui não foram lembradas e que não importam para o desate da questão que está sendo discutida e que é de centralidade, que é a prescritibilidade ou não desse caso. Nós fizemos um levantamento agora e foi designado um conselheiro do Conselho Nacional de Justiça exatamente para fazer o levantamento de todas das ações de improbidade que pudessem julgar antes desse período eleitoral, até pelas consequências que poderiam advir. Curiosamente, num dos estados da federação, somente havia 3 ações de improbidade proposta. É que normalmente não se propõe ação e este título não vem logo no início. No pedido, às vezes, a referência. Então, até o que se chama hoje de mineração de dados, minerar os dados das ações para saber quantas ações de improbidade temos em curso no Brasil, entra-se com a ação ordinária, com a ação civil pública, com a ação... E lá no pedido é que, então, se formula
que está a se discutir a improbidade, o que leva, portanto, a um outro tipo de dificuldade que, sem este trabalho concentrado, a gente sequer teria. Eu não acredito até que naquele Estado tem apenas 3 ações propostas de improbidade, mas até para aplicação de uma situação como essa, haveria uma dificuldade enorme. Nós estamos trabalhando até hoje com este dado no Conselho Nacional de Justiça. Mas, então, anoto o voto do ministro Gilmar Mendes, acompanhando o relator. Senhores ministros, quando antecipei o pregão da reclamação 1074, afirmei que, se não tivéssemos condições de dar continuidade em razão do horário, e não do horário pelas 6 horas, mas porque, inclusive, há outros compromissos de alguns ministros, que nós continuaríamos na próxima sessão da quarta-feira, no início, para colher os 3 votos que estão faltando, se os ministros se puserem de acordo com esta suspensão. Então, proclamo o resultado provisório que, após o voto do ministro relator, que negava provimento ao recurso no que foi acompanhado pelos ministros Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, e, divergindo deste entendimento, os ministros Edson Fachin e Rosa Weber, foi suspenso o julgamento para continuidade. Presidente, há 6 votos pelo desprovimento. Pelo desprovimento, exatamente. Fica suspenso o julgamento para reinício e retomada dos 3 votos faltantes no início da sessão da próxima quarta-feira. Agradeço aos senhores ministros, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, especial doutor Tomeling, que aqui compareceu com tanto brilho, senhores servidores, senhora secretária de sessão. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.